Bom dia, igreja. Bom dia. Uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para glorificar o nosso Deus, o único, vivo, Salvador. Então, dando continuidade à nossa série sobre estudos expositivos do livro de Atos, vimos na última pregação sobre o acréscimo de informações às Escrituras por pessoas de dentro da própria igreja local. Entre os pontos que vimos que estava sendo acrescentado na salvação pela fé elementos do judaísmo, e isso estava sendo levado aos gentios. Essas pessoas não estavam autorizadas a levar esse ensino e estava perturbando as pessoas. Vimos também que cabe à igreja a responsabilidade de defender as Escrituras contra essas heresias. O evangelho simples estava sendo desvirtuado por heresias e seitas, que quando olhamos para a realidade da igreja hoje, vemos que essas mesmas coisas acontecem. Pessoas acrescentando coisas à Bíblia, e quando se é um membro da igreja, levando doutrinas não autorizadas que confrontam aquilo que se prega. E com base nisso, eu gostaria de abordar hoje, então, um pouco mais em cima desse tema de heresias. Nós tínhamos lido lá Atos 15, foi o nosso foco. Trabalhamos do 1 ao 18, e nós vamos agora ainda aprofundar mais nesses mesmos temas. Tá? Olhando um pouco mais sobre heresias e seitas que estão sendo disseminadas de forma exponencial, sem o devido zelo pela hermenêutica e gerando muitos problemas no relacionamento dos cristãos com Deus, E como o irmão Lucas falou, gerando até muitos desigrejados por aí. Então nós vamos fazer, tem bastante informação, tá? Bastante textos. Por conta do tempo, não vamos parar para ler todos os textos. Eu vou estar trazendo quais são os textos. E aí fica uma lição de casa dos irmãos olhar, tá bom? Baixe as cabeças então, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai Santo, porque Tu, Senhor, Deus zeloso, Pai. Ó Pai, é o Deus Criador, Elohim, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não precisava, Pai, mas o Senhor fez isso. O Senhor nos criou, ó Pai, e o Senhor, ó Pai, de forma progressiva, Pai, tem mostrado o Teu plano ao longo da história, Pai. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que tem se revelado, Pai. Porque pelas nossas obras, Pai, nós estaremos muito, mas muito longe do Senhor, Pai. Porque não há quem busque a Deus, Pai. Não há um justo sequer. Mas pela Tua misericórdia, Pai, e pelo Teu amor, Pai, o Senhor nos alcançou, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por esse amor, Pai, que é infinito, Senhor. Ó Deus, nesse momento, clamamos, ó Pai, que o Senhor nos ensine através da Tua palavra, Senhor, da Tua Escritura, e que não seja, Pai, ensino meu, de homem, de ninguém, Pai, mas do Senhor, Pai. Que o Espírito Santo possa estar falando aqui e também falando aos corações e aos ouvidos, Pai. O Senhor venha nos ensinar, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e peço em nome do Filho de Jesus. Amém. Então, antes de adentrarmos nessas informações, vamos abrir novamente ali Mateus 7, versículo que até o irmão trouxe aqui na IBD, nem foi combinado, mas ele é um alicerce para o que nós vamos falar aqui. Então, Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Então aqui o termo fruto, muitas vezes é interpretado apenas como conduta de vida, né? Mas ela também aborda sobre ensino, né? Uma pessoa pode parecer ter uma conduta piedosa, mas o ensino totalmente desvirtuado, né? Continuando. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então aqui o Senhor nos diz que o fazer sinais e prodígios, expelir demônios e fazer milagres, não são provas ou marcas inquestionáveis de que alguém é realmente de Deus. Porque os falsos profetas também fazem essas coisas. Note que quando essas pessoas argumentam, Deus não questiona o argumento deles. Apenas fala, nunca vos conheci. E com isso iremos então analisar algumas coisas do cristianismo atual, entendermos elas à luz das Escrituras. Iremos ter como exemplo de análise hoje a Igreja Universal do Reino de Deus. E aqui a ideia não é ofender ninguém, tá? Não é atacar ninguém, mas fazer uma análise comparativa, já que estamos trabalhando em Atos 15, falando sobre heresias, né? E a Igreja Universal, aqui apenas uma introdução, ela foi fundada por Edir Macedo aos 23 anos, junto com Carlos Rodrigues e R.R. Soares. E em 1977. Em 1980, R.R. Soares se desentende com Edir Macedo e cria a Igreja Internacional da Graça. Em 1998, R.R. Soares expulsa um obreiro chamado Valdomiro Santiago, o qual funda a Igreja Mundial do Poder de Deus. Depois disso, Valdomiro se desentende com um obreiro chamado Agenor Duque, o qual sai e funda a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Então estamos usando aqui como exemplo a Igreja Universal porque ela é a mãe de todas essas igrejas neopentecostais que nós temos hoje, né? E baseando então num estudo que foi levantado pelas práticas dessa igreja, pela Igreja Presbiteriana, sobre esses atos, né? Então estamos pegando apenas o trabalho de levantamento dos atos. Estamos usando ela então, justamente porque ela é a mãe dessas igrejas, né? Pentecostais, neopentecostais e apostólicas. Antes ainda, vamos destacar alguns pontos que fazem, o que faz dela uma igreja evangélica, né? Então, ela se declara até então acreditar na triunidade, na divindade e humanidade de Jesus Cristo, no céu e no inferno, no julgamento final, na Bíblia como palavra única e inerrante de Deus, na realidade do pecado, na necessidade da salvação, na ressurreição dos mortos, na vida eterna e na segunda vinda de Cristo. Então isso a coloca dentro dessa esfera de igreja evangélica. Mas ela também tem crenças e práticas que as coloca dentro da esfera das igrejas pentecostais. São elas o batismo com o Espírito Santo, como sendo uma segunda bênção, na prática de línguas, na cura divina como um direito adquirido do homem. Então isso coloca ela dentro da esfera igrejas evangélicas, na esfera de igrejas pentecostais. E entretanto, dentro do pentecostalismo, nem sei se essa palavra existe, talvez tenha errado, mas ela tem práticas que as colocam na esfera de uma igreja neopentecostal, como teologia da prosperidade, ministério de libertação das pessoas oprimidas por demônios e na utilização de objetos ungidos nos cultos como sendo de bênção para a vida dessas pessoas, né? Então isso nos coloca nessa esfera de igrejas neopentecostais. Então apenas só um overview, né, uma introdução sobre a Igreja Universal. Mas o que nós podemos dizer das práticas e crenças, né? Então antes de falar sobre isso, nós temos, sobre a maneira, né, nós temos que olhar como a maneira como ela vê o mundo, né, que é diferente da visão bíblica. Então do ponto de vista da Igreja Universal,
o mundo está cheio de demônios e anjos maus que procuram achar as mínimas brechas para se apossar da vida das pessoas, tanto crentes como descrentes. O líder da Igreja Universal, por exemplo, atribui a destruição dos lares, do casamento, a prostituição, homossexualismo, desemprego, enfermidades como epilepsia, AIDS, depressão e feridas incicatrizáveis, como sendo tudo isso atividade de demônios. E o que o ensino bíblico nos mostra? De fato, Satanás ronda os crentes e as pessoas como um leão faminto, e que seus demônios procuram, sempre que possível, nos assaltar, nos tentar, nos afligir e nos levar ao pecado. Porém, biblicamente falando, seria errado dizer que os espíritos malignos são a única explicação para todo o mal que existe no mundo, que é o que a Igreja Universal acaba fazendo. Todo mal vem de Satanás. Tudo é coisa de Satanás. Para eles, tudo de errado é causado pela ação de um demônio. E analisando o que a Bíblia ensina, vamos abrir lá Gálatas 5, 19 e 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, conforme nós vemos aqui, nós vivemos num mundo caído por causa do pecado do ser humano. Da perspectiva bíblica, existe mal suficiente no coração humano para fazer toda essa desgraça que a gente conhece sem precisar de demônios para isso. Ou seja, pode acontecer então de aviões caírem, furacões podem destruir, acidentes podem acontecer, pessoas podem ficar doentes, tomar decisões erradas na sua vida, estragar os seus próprios casamentos, sem necessariamente que haja um demônio trazendo isso. Os demônios não são os únicos responsáveis. São, mas não são os únicos. As próprias pessoas são por conta das decisões erradas, das escolhas equivocadas que elas fazem e da maldade em seus corações. Além disso, então, sim, demônios são responsáveis, mas não, diferente da Igreja Universal, coloca como único responsável as decisões do homem, como por conta do pecado, também o torna o homem responsável por aquilo. Mas além disso, a Bíblia nos diz que o próprio Deus intervém na existência humana em julgamento, permitindo o mal, com o propósito de que o cristão resista ao mal e gere perseverança, conforme nós vimos em estudos anteriores, Tiago 1, do 13 ao 15. E que se ele cair, então Deus permite o mal com o propósito de ver se o crente consegue resistir àquilo lá. E para gerar perseverança. Né? Lembra que vai lá, Tiago, abre pra gente, Arthur. Tiago 1, versículo 2. Perdão, 4. Não, 2 vezes, volta. Meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Né? Então, ela é colocada, segue 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, além das coisas que acontecem, existe o teste. Então, como nós vimos lá em Tiago 1,13, Deus permite o mal com o propósito de que o crente resista a ele. E isso gere perseverança. Mas se ele cair, Deus continua permitindo o mal, agora com o propósito de levar o cristão ao arrependimento e à restauração. Vamos abrir lá, Jeremias 3, do 1 ao 5.
Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituístes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim e diz: ó Senhor, levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituístes? Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com tuas devassidões e com a tua malícia. Pelo que foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou te reterás até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldades a mais não poder. Então, o profeta Jeremias, ele está aqui reclamando, né? Ele está falando aqui com Deus pelo fato da seca. Ele está perguntando até quando Deus haveria de mandar fome, peste, inimigos e as doenças contra o seu próprio povo. Aqui ele reflete o que está escrito lá em Deuteronômio 28, quando Deus fala sobre bênçãos e maldições. Se andares nos meus caminhos, terá bênçãos. Se não andares, Deus vai mandar peste, Deus vai mandar fome, Deus vai mandar destruição. Tudo isso destinado a Israel, no caso de desobediência. Os profetas de Israel sabiam muito bem que os males, com frequência, eram permitidos pelo próprio Deus, com o propósito de trazer o povo a arrependimento. Nós vamos ver em Juízes ao longo de todo o nosso estudo nos nossos PGMs. Mas abre lá, Juízes 3, 12 a 14. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel. E apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, eles sabiam disso, que o próprio Deus, com frequência, com o propósito de trazer o povo ao arrependimento, permitiu o mal. Então, se um judeu ficasse doente, ele não ia dizer: isso é coisa do diabo, sai, repreendo, está amarrado. Não. Primeiramente, ele ia perguntar: será que isso vem de Deus? Salmos, a gente não precisa abrir, mas Salmos 6, Salmos 13, vai falar: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ele se perguntaria: será que Deus está me corrigindo? Deus está fazendo isso comigo porque estou andando nos caminhos errados? Então, antes de tudo, o judeu se perguntaria isso, porque é isso que a Escritura mostrava para ele ao longo do Antigo Testamento. Então, essa visão de que tudo é coisa de demônios é uma visão muito simplista. Ela reduz o Evangelho a poucas coisas. E ao fazer isso, está distorcendo o ensino bíblico, porque tira a responsabilidade do homem e alivia o peso do pecado e joga tudo isso para os demônios. Então essa é a visão de mundo da Igreja Universal. Tudo é obra do demônio. Então, primeiro ponto, a visão de mundo. Segundo ponto, que nós iremos aqui falar, a interpretação. O segundo ponto que vemos na Igreja Universal é a maneira como eles interpretam a Bíblia. Essas crenças e práticas são apoiadas por um sistema de interpretação da Bíblia alegorista e muito deficiente. E analisando isso, vemos, por exemplo, a prática da transposição das experiências dos personagens bíblicos para os dias atuais, onde se ensina que o cristão pode se apropriar de promessas feitas a qualquer pessoa. Então, como exemplo, Abraão teve um chamado, para largar a sua terra, a sua parentela e receber uma bênção. Isso significa que você pode receber a mesma coisa se fizer isso. A Pri tem um parente que, na igreja que ela ia, o pastor falou:
ele tinha um comércio com a família, e o pastor falou, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para outro lugar. E ele fez isso, se lascou, teve muitos problemas, né? Por quê? Porque foi vendido que ele poderia se apropriar das mesmas promessas se ele fizesse as mesmas coisas. É realizado campanha, clamor pela queda das muralhas, baseado no relato bíblico de Josué, onde se toca uma trombeta e quebra-se simbolicamente muralhas, às vezes tem até uma muralha de isopor ali, como uma apropriação da promessa de Josué. Quando querem um terreno, eles ficam marchando em volta do terreno, né? Como se Deus tivesse prometido aquele terreno para eles. O Templo de Salomão, em São Paulo, foi feito como se a promessa a Salomão pudesse ser apropriada por qualquer pessoa. Lá tem levita, lá Edir Macedo é o sumo sacerdote, existe cópia da menorá, entre outras coisas. Porém, se esquece que certas promessas Deus só fez uma única vez e somente para pessoas específicas. Deus nunca fez outra promessa a outras pessoas, como nesses exemplos de Abraão, Josué e Salomão. Ele não fez essas mesmas promessas para outras pessoas. Vocês acham que Deus faz isso com outras pessoas hoje? A Bíblia não é uma coleção de experiências que nós podemos simplesmente se apropriar de qualquer uma. Tem coisas que foram feitas de uma vez por todas. Ou seja, elas não se repetem. Foram feitas em um determinado momento para construir a história da redenção. Temos que ler a Bíblia no seu contexto histórico e com a devida hermenêutica. A vara de Moisés, né? Era até vendido e comercializava, e falava, você sair aqui, teve uma pessoa que saiu, comprou a vara lá, saiu, viu um carro do ano na frente, muito bonito, foi lá e bateu, não, é meu, esse carro vai ser meu. Bateu, disparou o alarme, o carro era do delegado, levou ele embora Os aventais de Paulo, usados lá em Atos 19, né, que foram usados para curar doentes e expulsar demônios, eles se apropriam disso, como Valdomiro Santiago fazia. Tinha um pano lá que usava para secar e aquilo lá era usado para curar. Esquecendo que Paulo era um apóstolo de Jesus, escolhido por Deus para escrever as Escrituras, lançar os fundamentos da igreja e ser portador da revelação de Deus a respeito do seu plano. Há apóstolos hoje? Não há mais apóstolos hoje. A gente vê ao longo da Bíblia, do Novo Testamento, que os apóstolos eram aqueles daquele momento. E depois disso não houve mais. Quando Tiago morreu, não foi levantado outro apóstolo. Quando começa-se a morrer os apóstolos, não são levantados outros em substituição. Não é um time de futebol que você fica anos, né, só trocando as pessoas. Deus realizou muitos desses atos de uma vez para sempre para nos ensinar uma lição ou um princípio. Eles apontam para Cristo e para o Evangelho, para isso. Então entramos agora, entendendo a visão de mundo, entendendo um pouco da hermenêutica, vamos entrar então na doutrina da salvação. Lembra que Atos 15 surgem os primeiros problemas sobre doutrina da salvação. E de acordo com a Igreja Universal, como é que uma pessoa adquire a salvação? Eles creem na chamada doutrina da graça preveniente. Essa doutrina acredita que existe uma capacidade, uma habilidade no coração das pessoas para crer na mensagem do Evangelho, de forma que a pessoa não precisa ser regenerada ou iluminada por Deus, porque todo mundo tem o poder de decidir se ela crê ou não. Diz assim o líder da IURD, da Igreja Universal: em todos os seres humanos, isso é texto tirado do material dele, em todos os seres humanos, quer religiosos ou não, existe no mais profundo de suas almas uma pequena chama de fé, a qual, focalizada no Deus vivo, certamente fará fluir uma vida sadia sobre todos os aspectos.
Essa pequena chama de fé é que já foi colocada pelo próprio Espírito Santo, quando todo mundo nasce. Quando todo mundo nasce, já é colocada uma chama de fé. Então, compete então aqui, nessa visão, que apenas dirigir a fé para Deus ou não. Né? Ou seja, leva o evangelho, fala lá, e se a pessoa, se ela quiser crer, ela pode, pois ela tem poder para isso. A gente apenas coloca a verdade. Por exemplo, você vai lá e fala, Jesus Cristo é o Salvador, e na esperança que aquela pessoa, por ela mesma, dirija a sua fé para aquilo. Deus já deu essa capacidade a todas essas pessoas. Essa é a visão divulgada pela Igreja Universal. O líder da Igreja Universal ele ensina em um de seus livros que existe 10 passos para serem dados que levarão as pessoas ao caminho da salvação. 10 passos. Então anote aí se você quiser ser salvo, segundo a Igreja Universal. Primeiro, aceitar de fato Jesus Cristo como único Salvador. Segundo, participar das reuniões de libertação da Igreja Universal. Terceiro, buscar o batismo com o Espírito Santo. Quarto, andar em santidade. Quinto, ler a Bíblia diariamente. Sexto, evitar as más companhias. Sétimo, ser batizado. Oitavo, frequentar as reuniões de membros da Igreja Universal. Nono, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E 10º, orar sem cessar. Então, segundo esse ensino, se você seguir esses 10 passos, você será salvo. E qual análise nós fazemos disso? É que evidentemente que esse plano de salvação apresentado é nessa convicção dele de que o ser humano pode colaborar para a sua salvação. E que a salvação vai depender apenas do esforço dele, do envolvimento dele. Nota aqui que nesse plano existem ausências de pontos cruciais. Né? Como, por exemplo, ser aceito por Jesus. Não é a gente que aceita, é Cristo que nos aceita. Né? A regeneração, novo nascimento, justificação, perdão dos pecados, reconciliação com Deus, todos os grandes pontos desaparecem nesse plano do Edir Macedo. Que são os passos que nós vemos justamente na Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos traz todos os processos do plano ali, né? Que é perdão de pecados, confissão, né? Regeneração, novo nascimento, reconciliação com Deus. Né? Ele também diz que a salvação pode ser perdida. Né? Ele diz assim: a salvação precisa ser constantemente cultivada para ser mantida. Infelizmente, há pessoas que não tomam os devidos cuidados para mantê-la e a consequência disso é a morte espiritual. Ou seja, a pessoa pode estar salva, mas se ela não cuidar, ela vai morrer espiritualmente, ela vai perder essa salvação. Como a gente analisa isso então da perspectiva bíblica? O erro maior dessa visão de salvação é não levar em conta o que a Bíblia diz a respeito do efeito do pecado no coração do homem. Várias passagens da Bíblia se referem ao homem depois da queda, como estando morto em seus delitos e pecados, sendo escravo do pecado, estando cego, surdo para Deus, um coração rebelde e enganoso, anda em trevas, é desobediente, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, a inclinação da carne é contra Deus e desobediência para Deus. Então se esquece que a Bíblia mostra a realidade do homem, que o homem natural é isso. A visão que a Bíblia passa do homem não é de alguém que tenha habilidade ou capacidade de crer em Deus e obedecer, se ele quiser. Mas de uma pessoa que é escrava do pecado. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Paulo diz isso lá em Romanos. Não há quem busque a Deus. Você pode pregar o evangelho quanto você quiser. Mas se Deus não vier no coração dessa pessoa e abrir os olhos, iluminar o entendimento daquela pessoa, ela não vai querer, ela nem vai entender o evangelho e muito menos vai crer.
muito menos se arrepender e obedecer a Deus. Precisa da ação de Deus na vida da pessoa, porque naturalmente o homem não busca a Deus. Então essa visão da Igreja Universal de todo homem, ela é muito otimista, comparado com o que a visão bíblica apresenta. Se o homem está morto, vamos abrir lá, Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa era a condição que nós tínhamos antes de Deus nos dar vida. Então, se ele está morto em seus delitos e pecados, se ele é escravo do pecado, um morto e escravo não quer, não pode, não deseja, não entende, ou seja, ele não tem livre-arbítrio para ele. Ele não vai buscar Deus. Segunda coisa que a Bíblia deixa muito claro é que a salvação não é por obras. Não é por alguma coisa que o ser humano faz. Porque se fosse possível o ser humano ser salvo através do seu esforço, do seu comprometimento com atos religiosos, com sacrifícios, ou ser batizado e tudo mais. Por que Deus então teria mandado o seu filho morrer horrivelmente na cruz do Calvário em sacrifício pelos pecados e da salvação? Vamos abrir lá, Gálatas 11:21. Gálatas 2, do 11 ao 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio apartar-se, temendo a circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pelas dissimulações deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que puxa o nosso tema de Atos 15. Os acréscimos de ações na salvação. É pelo que Cristo fez, ou a salvação é pelo que eu faço? Você não pode ter as duas coisas. E sabemos que a salvação é pelo que o Cristo fez na cruz, e não pelo que eu faço. O que eu fazia antes da conversão não passa de trapos de imundícia, conforme vê-se lá em Isaías 64:6. Nossas obras são comparadas a trapos de imundícia. Trapos de imundícia eram o quê? Eram os trapos que envolviam os leprosos. Que depois aquilo tinha que ser queimado, não podia ser tocado. Era o que as mulheres usavam, como hoje, né, as mulheres têm, aí vai no mercado, compra lá o absorvente, né, tudo bonitinho. Pampers, sei lá qual que é o nome. Mas Pampers é fralda, né? Mas não tinha o bonitinho que vocês têm hoje. Era um pano que a pessoa enrolava e deixava preso lá embaixo. E que depois tinha que ser jogado, ninguém podia tocar aquilo. Isso, as nossas obras,
são comparadas com isso. Com coisas que depois não tem que ser destinado a outra coisa. Porém, é apresentado por essas doutrinas e heresias que o Salvador é o homem. O homem é o seu próprio Salvador. Ele pode crer em Deus, ele pode perseverar, ele pode fazer atos e fazer sacrifícios, se envolver com compromissos e atividades na sua própria igreja, de maneira a garantir a sua salvação, esquecendo que é pela graça. Abre lá, por favor, Arthur, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então é pela fé. Não somos salvos pela obra. Nós andamos depois na obra porque nós amamos a Deus. Mas não é pela obra. Sem a misericórdia, sem a intercessão de Jesus Cristo em nossas vidas, nenhum de nós aqui jamais seríamos salvos. Nossos esforços são em vão e insuficientes. E uma vez salvos, a salvação não é perdida, pois estamos selados com o Espírito Santo. Então, doutrina da salvação, a gente fazendo aqui uma análise comparativa, né, das distorções que geram justamente os problemas que nós vimos lá em Atos e que mostra que não é exclusivo lá de Atos, isso acontece hoje em dia. Pessoas não autorizadas levando heresias e criando seitas, distorcendo o Evangelho. Mas tem mais coisas, né? Cura divina. É ensinado por Macedo que doenças seriam resultados diretos de ações de espíritos malignos, especialmente enfermidades incuráveis ou sem diagnóstico médico. Diz ele, há pessoas que têm feridas nas pernas que não cicatrizam nunca. É porque tem um espírito maligno alojado ali. Aqueles que têm dor de cabeça, dor na espinha, aquela que não há médico que descubra a causa, aquilo é obra de um espírito maligno. O demônio entraria na vida da pessoa por pecado, uma brecha espiritual, ou objetos associados à idolatria e à bruxaria. Como analisamos isso? Nem toda a doença tem origem espiritual. Muitas enfermidades decorrem de hábitos errados, de fatores físicos, da condição caída da humanidade. Atribuir tudo a demônios ignora causas naturais e bíblicas. Existe, mas não é tudo. Nosso corpo pode ficar doente por quatro circunstâncias, diz a Bíblia. Por pecado, e aqui, nesse ponto é onde o pecado gera brecha e o demônio faz a sua artimanha, né? Mas é pelo pecado que ele tem acesso a isso. Por tomar a ceia indevidamente, lá em 1 Coríntios 11 diz isso. Por provação, por exemplo, Jó, Tiago, nós lemos aqui no começo, Tiago 1, 2 a 4, ou pelo próprio corpo corrompido do homem. Então, o pecado pode sim gerar brecha para o demônio fazer problemas severos na vida da pessoa. Mas como vimos, não é o único fator de doença. Se eu comer demais, se eu comer 1 quilo de açúcar todo dia, se eu comer veneno, não é necessário um demônio para eu passar mal. Eu escolho. Se eu continuar comendo muito, daqui a pouco, né? E por aí vai. Se eu comer outras coisas, se eu comer papelão, se eu não comer, uma escolha minha vai gerar um problema. Não é necessário um demônio para eu passar mal se eu fizer essas coisas. Se eu ficar enclausurado, longe do sol, de vitaminas D e B12, por exemplo, não é necessário um demônio para o meu corpo iniciar um estágio de depressão. Tem os países que não têm luz solar em determinada época do ano, eles têm um programa de vitaminas. Certo? Lá no Canadá,
A minha irmã fala que quando entra na época que a luz é pouca, o Estado incentiva certas vitaminas. Por quê? Por problemas químicos. Eles usam Mateus 8, 16, 17. Vamos abrir lá? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. 18. Então eles usam isso para dizer que o crente, assim como o perdão é um direito do crente, mas eles dizem que isso, a cura também é um direito do crente. A doença já teria sido levada por Cristo na cruz e nós já teríamos o direito adquirido da cura. É só pedir. Por isso tem muitos cultos dedicados. Quarta dos milagres, quinta da libertação. Porque o homem, na visão aqui, tem o direito de ser curado. É um direito dele, é meu direito, eu tenho que ser curado. E como a gente analisa isso? Quando nos convertemos, significa que a gente passa a não ter pecado? Não, a gente continua pecando. Mateus aponta aqui para que quando tivermos o corpo glorificado, aí sim não teremos mais pecado. Mas nós ganhamos o perdão, mas nós ainda estamos sofrendo por isso. Mas quando tivermos nosso corpo glorificado, ali sim, está apontando lá na frente. E da mesma forma, somente quando tivermos o corpo glorificado, estaremos livres de doenças. Até lá, não. Mas lá, Deus promete, lá não tem mais pecado, não tem mais doença, não tem mais lágrima. Se você observar, Edir Macedo usa óculos. E ele tem um problema na mão. Uai, se ele prega que é um direito adquirido, ele não era só de ter pedido? É incoerente. E gera frustração quando a cura não acontece. A pessoa vai lá, a pessoa orou e não veio a cura, e a pessoa se frustra e às vezes gera decepção e abandono da fé, e vira um desigrejado. Ué, mas a pessoa orou, às vezes a pessoa orou com fé, ela fez isso. E Deus nem sempre cura. Deus pode curar hoje, mas não prometeu curar sempre. Deus pode curar? Pode. Deus tem que curar? Não, não necessariamente. Ele nunca prometeu isso. Paulo, ele tinha espinho na carne, lá em 2 Coríntios 12, ele fala que por 3 vezes ele pediu para Deus e Deus não curou. O profeta Eliseu morreu doente lá em 2 Reis 13, 14. O cara que fez flutuar machado, que curou o filho da sunamita, fez várias coisas. Timóteo tinha um problema frequente de enfermidade. E lá em 1 Timóteo 5,23, Paulo fala, toma um pouco de vinho com água para sarar das suas muitas enfermidades. Homens santos. Imagina Timóteo, que era um homem santo, a Bíblia fala que era um homem íntegro, dedicado às coisas de Deus. Eliseu, que foi um dos baitas profetas. Paulo. Fala que Paulo estava endemoniado, então? É por isso que essa doença não foi curada? É a explicação da Igreja Universal. Se Paulo não foi curado, é porque ele estava endemoniado. Tinha um demônio fazendo alguma coisa. Homens santos com doenças comuns que não foram curados. A cura não é automática. Deus é soberano. Mas a fé não garante a ausência de doença. Não é isso que a Bíblia ensina. No mundo passarei por aflições. Deus ensina o contrário, inclusive. Então, Deus não tem que curar. Ele pode curar. A gente tem que pedir para Ele. Mas é Ele que vai definir se. Então, não é necessariamente. Então,
a cura divina aqui, que eles entendem como um direito adquirido, e nós vemos que não. Doenças não são só de demônios, tem outros fatores, e Deus pode curar como Ele não pode curar, assim como Ele fez com pessoas que, se eu for olhar para a minha vida, Timóteo é um cara que foi muito melhor do que eu. E mesmo assim sofria com diversas enfermidades. Indo para o final aqui então. Crentes endemoniados. De Macedo entende que crentes verdadeiros podem ser possuídos por demônios, baseado em observações pessoais que ele viu pessoas caindo em culto quando se fazia a oração da fé. Ele tem um livro intitulado, inclusive, Crentes Endemoniados, onde ele diz que esse capítulo não existiria se eu não tivesse visto pessoas de outras denominações caírem quando havia a oração da fé. Então, na visão dele, quando faz a oração da fé, e se tem um presbiteriano, um batista, um biblicista na igreja, essa pessoa cai porque ela estava endemoniada. E como que a gente analisa isso? Existem algumas explicações. Né? Existe o charlatanismo. Né? Muitas pessoas que têm ali combinados. Né? Ou gente que nunca foi crente. Essas pessoas podem sim ser possuídas, né? Mas não é só isso. Né? Agora o crente não aquele que foi regenerado por Cristo. Aquele que foi regenerado por Cristo não tem. O Espírito Santo habita no verdadeiro crente. O corpo do crente é santuário do Espírito Santo. 1 João 4,4 vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 5,18 diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Não quer dizer que ele não tenta. Ele pode tentar, mas jamais vai se apossar daquele que tem o Espírito Santo dentro dele. É o exemplo dos bonecos. Como é que eu vou exemplificar aqui? Imagina, você tem o fantoche e você tem a marionete. O fantoche você coloca a mão dentro para fazer, né? Bilu-bilu, né? Quer dizer, isso é possessão. Satanás está dentro dele fazendo, manipulando ele. Mas também tem a marionete, que a pessoa fica por cima, movimentando aquela pessoa. Essa é a diferença. O crente não é possuído, ele é manipulado. Mas possuído não, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus não pode ser possuído. Um outro ponto é que também não tem nenhum exemplo na Bíblia, no Novo Testamento, após a criação da igreja, aparecendo o Espírito Santo, de que um cristão tenha tido um demônio expulso. Não tem nenhum exemplo na Bíblia. Nem Atos, nem nenhuma outra carta relata isso. Então, um crente, se a pessoa é crente, ela não pode ser possuída. Agora, ela pode ser manipulada. Isso a Bíblia diz que existe. Outro ponto, maldição hereditária. Qual que é o ensino aqui? O líder da IURD defende o chamado espíritos familiares. Espíritos que passam de geração em geração. Então, pecados repetidos na família seriam obra de demônios herdados, não pela pessoa. O pecado é só pelo demônio. Tira o peso do pecado, a ação do ser humano por pecado. Mas eles seriam passados, né? E como que ele é passado? Através do sêmen. É quase uma DST, né? Então você tem lá sífilis, AIDS, demônios, né? Passados. Por isso tem muitos cultos de quebra de maldição ou de libertação. Se alguma coisa está dando errado na vida do crente, então precisa ser quebrada a maldição ou fazer uma libertação. Porque está amaldiçoado por alguma coisa da família. Sempre está atrelado a demônio, só por isso, e não pelas atitudes erradas da pessoa. E como eles baseiam isso? Eles baseiam isso lá em Êxodo 25. Abre lá, por favor. Êxodo 20, versículo 5, perdão. Segundo mandamento: não adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração
daqueles que me aborrecem. Porém, nós vemos aqui uma hermenêutica falha e deficiente novamente. Pois Deus fala que Ele visita a iniquidade daqueles que andam nas mesmas práticas. Não como uma maldição. Aquele que continua, que faz a mesma prática que o pai está fazendo, Deus visita a iniquidade nele. Pode ter um espírito que caminha, às vezes um cara que é pai de santo e que vive naquilo lá, e o filho anda na mesma prática, aqueles espíritos que o pai puxa para ele pode estar rondando. Mas não é hereditário. Não passa como uma DST. Agora, isso quer dizer que se meu pai era idólatra, bati aqui, e eu me converter, ainda assim estarei debaixo dessa maldição? Não. Absolutamente não. Como analisamos isso? Vamos lá, Ezequiel 18, 19, 21. O profeta Ezequiel já dá a resposta disso. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. O profeta Ezequiel nos dá essa resposta, que o filho que se arrepende não sofre pelo pecado do pai. Essa é a interpretação correta. Em Cristo, toda a maldição foi levada na cruz. Gálatas 3,13 nos diz que Cristo se fez maldição por nós. Romanos 8,1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Colossenses 2, do 14 a 15, diz que ele levou tudo isso na cruz, na obra dele. Ou seja, a conversão rompe completamente qualquer condenação. Quando nos convertemos, tudo que tínhamos até então são eliminados, foram pagos, quitados, mediante a conversão no Novo Testamento. Aquela maldição não anda comigo mais, ela foi paga. Não existe um espírito que é transmitido geneticamente. Isso é uma doutrina que tem o alvo de mercadejar almas, de fazer um comércio. Mas a conversão tirou tudo isso. Dali para frente, tem outros problemas. Para eu não estar andando, para eu fazer outras coisas, mas aquela maldição, na minha conversão, acabou. É isso que a Bíblia ensina. Outro ponto, ceia. O ensino atribuído na IURD é que o pão transmite saúde física e o vinho transmite saúde espiritual, pois são o corpo de Cristo que não tinha doença. Esquece que não tinha doença porque Jesus não tinha pecado. Para eles, participar da ceia garante cura. É uma garantia de cura. Por isso admite a ceia a todos os presentes, crentes ou não. Então, está lá macumbeiro, está lá qualquer pessoa, tem a ceia, é permitida a ceia para qualquer pessoa dessa. Por quê? Vai dar a cura àquele que tomar a ceia. E como analisamos isso? A Bíblia é clara que o pão e o vinho são símbolos do sacrifício de Jesus. É um memorial para fazermos isso. E que não transmite as propriedades físicas do corpo glorificado. Transformar a ceia em um meio de cura é distorção do Evangelho. Aliás, a Bíblia diz o contrário. Lá em 1 Coríntios 11, 29. Abre lá, por favor. Que se tomarmos a ceia indevidamente, ficamos doentes. Então não pode ser um meio de cura. Não é uma cura automática para ser dado para qualquer um. Muito pelo contrário. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si,
É por isso que tem muitos doentes e muitos que não dormem. Então, a ceia não é um meio de cura. Outro ponto, batismo. Estamos acabando. Qual que é o ensino aqui? O batismo na iurde elimina automaticamente a natureza pecaminosa. Após o batismo, é o ensino deles, né? Após o batismo, o crente deixa de pecar. É o meio de levar a perfeição cristã para a pessoa. O líder diz assim, Edir Macedo, automaticamente, sem forçar a sua vontade, os crentes deixam de praticar atos pecaminosos, por maior que seja o seu mau gênio. Ou seja, as mulheres saindo daqui vão levar todos os maridos para ser batizados lá na Igreja Universal, para tirar o mau gênio. E como analisamos isso? A Bíblia diz que o batismo é apenas um símbolo. É uma forma de externalizar a nossa união com Cristo. Ela não elimina a natureza pecaminosa. Paulo fala isso diversas vezes, né? Que eu estou em constante guerra contra o meu corpo, contra a minha natureza. Ela não elimina a luta pelo pecado. A natureza pecaminosa ainda é combatida na vida cristã. E só lá, com o corpo glorificado, sim, aí estaremos sem pecado. Dízimos e ofertas. Ensino apresentado. Prosperidade material como uma evidência da bênção de Deus. Quanto maior a oferta, maior a bênção. Macedo diz que quanto maior, ele ensina isso, quanto mais o ofertante dá, mais demonstra a fé dele e que coloca Deus na obrigação de abençoar. Então, se eu dou dízimo, Deus é obrigado a me abençoar. E como a gente analisa isso? Na Bíblia não traz esse ensino. Muitos ímpios são ricos, muitos crentes fiéis são pobres. O que a Bíblia diz é que ofertar deve ser por gratidão, por amor, não por barganha espiritual. 2 Coríntios 9, 7, por favor, Arthur. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então a oferta é algo de coração, é para devolver algo que você ganhou, que você entende que o que eu ganho, meu salário não é o meu trabalho, mas é Deus que me dá. Então eu vou contribuir para que a gente consiga fazer juntos aqui a obra de Deus, fazer com que outras, manter aqui, fazer as coisas que a gente entende aqui juntos para poder trabalhar em prol do reino. Mas é uma oferta de coração, não uma barganha. Não é algo que, não, se você dá 10 mil reais e tem muito, né? 10 mil, quem dá mais, né? Parece um leilão. E Deus jamais ensinou isso. A oferta de coração. Quando ele dá justamente o exemplo daquele que foi no gasofilácio, que era um negócio grande, derrubava várias moedas para fazer barulhão, e que a mulher que deu a única moedinha que ela tinha, e era tudo que ela tinha, Deus fala, aquilo foi muito mais do que o cara fez. Outro ponto, objetos ungidos e práticas sincréticas. Então é usado lá sal grosso, rosa ungida, água fluidificada, fitas, né, ramo de arruda e simpatias. Né? Então como analisamos? Todos esses são elementos com origem em práticas do espiritismo e da Umbanda. Existe ausência de base bíblica para isso. Né? Então concluindo. A Igreja Universal é considerada uma seita, com ensinos que distorcem as Escrituras. Assim como vimos em Atos 15, esses ensinos devem ser combatidos e não são autorizados a serem trazidos para dentro da igreja, nem por mim, nem por Alan, nem por Lucas, nem por ninguém. Devemos zelar por aquilo que Deus nos mostra nas Escrituras e usar as Escrituras para combater isso. E é um papel de todos. Devemos então estarmos sempre no processo de purificação, de santificação, confessando nossos pecados, para estarmos sempre próximos
nos alimentando da palavra de Deus, para que possamos, através do discernimento que Ele nos dá, fazermos a obra que Ele de antemão preparou para nós. Amém? Amém. Feche as cabeças. Senhor Deus amado, obrigado, Pai Santo, porque Tu, Senhor, é um Deus grandioso, Pai. O Senhor, ó Pai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó Pai, é justo juiz. O Senhor, ó Pai, para que não andássemos, ó Pai, em trevas, não andássemos mortos, o Senhor deu a Tua palavra, Pai, para que pudéssemos estar aprendendo do Senhor, entender aonde o Senhor não quer que andemos e aonde o Senhor quer que nós andemos. Ó Deus, queremos clamar, ó Pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe os nossos corações, para que possamos, ó Pai, assim como foi ensinado pelo irmão Lucas na IBD, mas sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, fazendo aquilo que agrada o Senhor, ó Pai. Ó Deus, eu quero fazer aquilo que agrada a Ti. E peço, Pai, também que o Teu Espírito possa estar agindo na vida de cada um aqui, daqueles que não puderam estar aqui hoje também, Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai. Porque por nós não existe nada que poderíamos fazer para alguma coisa, Pai. Mas somente debaixo da Tua misericórdia, da Tua graça, é que foi possível que nós pudéssemos ser salvos e estarmos aqui, Pai. Obrigado por isso, porque isso é graça do Senhor, Pai. Seja conosco, Pai. Que o Espírito Santo ande conosco essa semana e sempre. Amém.